Olha eu aqui de novo. Meu pai amado, o negócio tá feio, hein? É assim, irmãos, é assim mesmo, tá bom? Enquanto não pagar o Wi-Fi, aí eles vão derrubando. Fica caindo, né? Fica fraquinho o sinal. Mas logo, logo, acho que lá pro dia 5 aí, quando eu receber do meu salário, aí eu pago. Mas vamos lá, olha, eu ia colocar vídeos aí, mas pelo jeito não vai dar, eu programei tudo, mas o Wi-Fi tá fraquinho, tá bom? Então não dá para eu dar essa live de qualidade para você hoje, mostrando imagens e a fala das pessoas. Mas é o seguinte, mandaram um vídeo para mim, não é? E vários dizeres e várias falas feias, várias palavras de baixo calão, enfim, sobre as falas dentro de um contexto de comédia e humor. Comédia e humor. Mas, dentre essas falas de comédia, uma se destaca, que é a primeira, quando no filme o ator Paulo Gustavo, ele está num casamento e ele pede para o padre casar ele. E o padre fala que não dá, não pode, homem com homem não casa, tal, aquela coisa. E aí ele fala, claro que pode, essa Bíblia precisa ser atualizada. E os evangélicos, não é? Os guardiões do reino dos céus, os santarrões falsos, os haters, termo inglês que significa odiadores, gente ruim, gente perversa, gente odiosa, gente que não representa Deus, nem Espírito Santo, não representa Yeshua, Yahshua, ou Yehoshua, ou Jesus, fizeram as suas maiores montagens editoriais em cima de uma fala fora do contexto do ator Paulo Gustavo, dentro de um filme de comédia. Hipócritas, porque todos vocês assistiam os programas dele no canal fechado. Todos vocês talvez foram, a maioria, no teatro no Rio de Janeiro ou em São Paulo assistir show dele. Todos vocês de madrugada assistem o Vai Que Cola, onde ele aparece às vezes. Mas para parecerem santos, representantes do céu, vocês editam, colocando o Paulo Gustavo falando como ator, que a Bíblia tem que ser atualizada, que se Jesus estivesse vivo, ele iria no show do Pablo Vittar. E que o Covid não pegaria nele. Ali na personagem de Dona Hermínia. Então, eu vim hoje, pela última vez, tocar nesse assunto, que é um assunto maçante. O rapaz já está descansando em Deus e vocês estão aí propagando o ódio, não é? Essa turma toda aí bebeu na mesma taça que os fariseus, beberam na mesma taça que os satanistas, bebem na mesma taça que o Bolsonaro, bebem na mesma taça que esse núcleo de pastor podre que tem no Brasil, que não representa Jesus, nem Bíblia, nada, mas que querem trazer à tona hoje, literalmente, passarem por cima do Código Penal brasileiro, não é? Trazerem literalmente a Bíblia do tempo de Moisés, aplicando hoje, matar homossexuais, trazer a escravidão, porque a Bíblia, ela prega a escravidão. O próprio Moisés diz que Deus ordenou que ele pegasse dos hebreus mais pobres para se tornarem escravos dos outros hebreus em condições. Vai vendo a situação. Enfim, passar a mão na cabeça de estuprador, de abusador, que era só pegar uma mulher, abusar, se não gostou, manda para o pai,
toda bagunçada, toda traumatizada, toda cheia de problema mental, psicológico, porque mulher não é fruta de feira, não é carne de açougue, não é estepe de ninguém. Já falei o que é mulher segundo a Bíblia, segundo a palavra hebraica, mãe. Mulher é muito mais poderosa, espiritual, muito mais virtuosa do que o homem. Mas tudo isso vem num contexto, num pacote de machismo, não é? do mundo hebraico do tempo de Moisés. Chegou a ter Jesus no tempo de Paulo. E agora quer ganhar força nos púlpitos das Assembleias de Deus, como um pastor que disse que se o marido mandar a mulher rastejar, ela tem que rastejar. E vocês falam que eu, o irmão bem aqui, estou errado? Eu não estou errado, não. Então, vamos falar sobre essas 3 falas dele, beleza? E o que é zombar aqui, dentro do contexto bíblico. Será que o Paulo Gustavo zombou de Deus? Blasfemou contra o Espírito Santo? Murmurou contra Deus? Eu vou dizer para você que não, e eu vou provar. Muito bem. A palavra zombar, ou zomba, vem no grego, é mukterizou. Mukterizou. Muito será que neste texto e contexto de Gálatas 6, versículo 7 por aí, escrito por Paulo, ou melhor, nunca será, não é? Zombar de Deus da maneira como vocês estão querendo imputar, colocar nas costas do Paulo Gustavo. Não é esse zombar de Deus. Zombar de Deus dentro dos textos bíblicos significa rir dele, fazer piada com ele. Será que é isso? Ser irônico? Não. Zombar de Deus dentro dos textos bíblicos, hebraicos e também no grego, significa isso. E várias vezes aparece na tradução grega do Velho Testamento, que é a Vulgata Latina, o significado literal de zombar de Deus, que quer dizer erguer o nariz em desprezo. O erro tacanho, grosseiro desta exegese pífia, essa hermenêutica maldita e perversa que vocês, pastores brasileiros, ensinam nos seus seminários, que são verdadeiras academias de agentes do ódio, que irão traumatizar, que irão, não é, levar uma mensagem não de Deus, nem de Jesus, nem boas novas, mas uma mensagem de ódio, uma mensagem, não é, segundo o coração de vocês. Jesus disse: de onde vem o mal? De onde vem o mal? Ninguém responde, porque todos estão chafurdados, afundados no pântano da maldade, não é? Desejos ensandecidos de ver o sangue melado descer, de ver o crânio ser afundado, o traumatismo craniano, com uma pedrada certeira de sua mão e sua energia satânica. De onde vem o mal? Ninguém responde. Jesus diz: o mal, vamos colocar na linguagem de hoje, o mal do mundo não vem das prostitutas, não. O mal do mundo não vem dos homossexuais. O mal do mundo não vem das religiões de matriz africana. O mal do mundo não vem dos ateus. O mal do mundo não vem dos filósofos. O mal do mundo vem do coração do homem. E o mal do mundo daquele tempo não estava vindo dos demônios, dos diabos, dos supostos espíritos que nunca existiram. Como também o mal no mundo de hoje não vem das entidades de matriz africana, como Pombagira e tantas outras, que vocês vivem solapando, escondendo a verdadeira entidade maligna que vocês são por trás do púlpito. O mal do mundo veio do coração religioso, legalista, ruim, extremista, fundamentalista,
ordinário, que onera, que cobra e castiga e apedreja e chicoteia e taca fogo e mata. Pessoas que não andam segundo suas doutrinas, pessoas que não engolem o vômito que vocês soltam, pessoas que não nadam no pântano de diarreia que vocês soltam, porque vocês são podres. Vocês que ficam fazendo vídeos para condenar as pessoas ao inferno, preconceituosos, gente sem Deus, gente sem Espírito Santo, gente sem amor, gente sem bondade, como pastora Nadir, que finge ser uma pastora, que não é doente mental, que não é fanática, que não é bitolada, mas é uma senhora com a sua idade, deveria ter vergonha na cara, mas é uma aproveitadora, uma exploradora da morte das pessoas, que fica falando que vai para o inferno, que foi no inferno. Se a senhora vai para o inferno, deveria ficar lá, sabe? Para ver se a senhora aprender alguma coisa, tomar vergonha na sua cara, senhora, sabe? E como os demais haters que se dizem cristãos ou evangélicos, que ficam fazendo vídeos do Paulo Gustavo, ficam fazendo vídeos de Pelé, ficam fazendo vídeos de Marília Mendonça, fazendo vídeos de famosos que morreram, de Gugu, de Michael Jackson, e tantos outros cantores sertanejos que foram embora, que é uma perda muito grande pelas composições lindas, não é? De músicas. Como outro pastor que eu mostrei no meu outro vídeo, um pastor negro, não é? Um rapaz moreno, negro, que disse que Marília Mendonça era uma prostituta, porque nas suas músicas e shows insinuava as moças a se prostituírem. O que é isso, gente? Oh, pelo amor de Deus, cadê o Ministério Público? Hein? Cadê o senso crítico? Cadê a restrição do Facebook, do TikTok, do Quart, do YouTube? Que não tira esses lixos do ar de online. Falta de respeito com a mãe da Marília Mendonça, falta de respeito com os filhos, com as filhas, com os netos, bisnetos do Pelé, o rei do futebol, falta de respeito com os filhos, o companheiro e a mãe, a irmã, a família do Paulo Gustavo, falta de respeito com os filhos do Gugu Liberato, falta de respeito com os filhos de Michael Jackson, falta de respeito com o ser humano, sabe? Então, zombar dentro do contexto bíblico, hebraico e grego, ou na Vulgata Latina, quer dizer erguer o nariz em desprezo. O texto em que Paulo diz que Cristo, sabe, são os filhos de Deus. Não tem melhor e maior. O erro tacanho e grotesco dessa gente perversa e sem Deus, sem a sua essência, é querer se achar tão santos, tão escolhidos, usando como fundamentação para se autoproclamarem também o Israel de Deus, querendo ter assim, o direito de condenar, de julgar, de fazer uma xaria da vida, né? Como funciona no mundo islâmico, robô corta a mão, sabe? Essas coisas. Olho por olho, dente por dente, quererem trazer à tona a Torá, a lei de Moisés, como aquele recalcado daquele pastor da Lagoinha lá, o André Valadão, que se lascou, foi querer inverter um texto da Bíblia, que Deus não podia matar mais ninguém porque ele colocou o arco-íris, não podia matar, agora é com vocês, jogando para a igreja, para o povo. São pregadores do ódio, não se aceita como é, sabe, recalcado. Depois apareceram os namoros deles e as relações dele lá na rede, no YouTube, aqui no YouTube, apareceu aí os rapazes de programa não, os rapazes, perdão, vamos retirar, os rapazes homossexuais tiveram um caso com ele, e um travesti, né? Lambem o beiço, babam, viram os olhos, não é? Falam cada língua estranha, nos motéis da vida por aí, depois querem pousar de santarrões, de puros, de purificados, de salvos,
mentirosos, recalcados, frustrados. Mas eles se escondem atrás do texto de Paulo, que Paulo diz que todos os filhos, todos que creem em Jesus, são filhos de Abraão pela fé. Aí eles se acham no direito de ser Israel de Deus e querer trazer de novo a lei de Moisés à tona. Não cabe, porque os países, os povos, as pessoas evoluíram, sabe? Os congressos, os senados, evoluiu para a Constituição, Carta Magna, Lei Régia Pétrea do nosso país, Código Penal. Não se pode hoje sair matando as pessoas, apedrejando, chicoteando, porque traiu, porque é adúltero, porque é prostituta, porque é leproso, porque é doente, porque é aidético, porque é canceroso, porque é homossexual, porque é negro, porque é escravo. Nem tem escravo. Que mundo vocês vivem? Vocês se ficam colocando vídeo para condenar uma pessoa que nem nesse mundo está mais. Para sorrirem, banquetearem-se, comemorarem-se como se fosse um ano novo, um aniversário. Que um ser humano morreu. Vocês não têm vergonha na cara? Aonde está a lei, o Ministério Público, os delegados de crimes cibernéticos? Onde estão as restrições que não vê o que vocês falam, o que vocês fazem com pessoas que já morreram? Que vocês agridem essa mãe do Paulo Gustavo, a irmã, os filhos e tantos outros familiares de artistas? Aí abre-se um leque, uma brecha, um abismo ou um Gran Quênia para confundirem tempo e espaço entre nós hoje e os tempos e os costumes pré-históricos das narrativas bíblicas de que Deus matou e continua matando. Os profetas mataram, então nós continuaremos matando também. Porque Deus não muda, nele não há sombra de variação. Que Deus é isso, gente? Hein? Deus não muda, nele não há sombra de variação. Ué, mas ele disse para Moisés, não farás imagem de escultura, não matarás, e depois ele mudou. Ele mandou Moisés construir um baú, a arca da tal aliança, com duas imagens, dois querubins voltados para si. Ele mandou Moisés construir uma serpente de bronze no deserto, e o povo tinha que olhar para ela, não tinha nem que olhar para ele, para Deus, ou pensar nele, ou clamar ele, mas olhar para a serpente de bronze, uma imagem de escultura de adoração, que era referência de deuses do Egito. Serpente, a mitra de Faraó, é aquela cobra naja. Você vê que coisa estranha, e Deus não muda? Nele não há sombra de variação? É Deus ou é o Moisés? Para pensar. Antes de você querer, fica pegando textos, histórias, não é histórias com H, do Antigo Testamento, e queria aplicar como lei hoje, para externar a maldade, a toxicidade, o ódio, a sociopatia, a psicopatia religiosa, transtorno mental religioso que a teologia desses pastores do diabo colocaram na tua cabeça, como Malafaia, Marco Feliciano, como um outro pastor da Igreja Batista que saiu com arma aí bolsonarista, sabe? Como André Valadão, como esse povo louco, ruim, que não prega o amor, a misericórdia, que não prega o Deus que disse para Jessé, para o profeta Natã na casa de Jessé, olha, profeta, eu não vejo a aparência do homem, eu não vejo como que ele é, eu vejo o seu interior. Vocês nunca aprenderam nada de Deus, vocês nunca tiveram comunhão, contato com Deus, que vocês tenham contato com o homem, com uma Bíblia completamente atualizada, assim como disse o Paulo Gustavo, deveria ser atualizado. Como diz o Ed Renekiewicz, não é? Que essa Bíblia precisa ser atualizada. Eles estão errados? Eles não estão errados, porque a tua Bíblia, meu querido, aleluia, 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 a sua Bíblia já foi, atualizada faz tempo, durante 300 anos, pelo catolicismo, pelos concílios,
de Nicéia, de Tento, de Malcom, por vários concílios de Latrão, foi adulterada faz tempo, foi aumentada faz tempo. E você vem agora com essa falazinha, não é? Ai, ele foi castigado, ele morreu porque ele blasfemou. Ele blasfemou contra Deus. Paulo Gustavo diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Você acha que você tem o original das Escrituras, os códices? Hã? Você acha que você tem os originais, os pergaminhos? Você acha que você tem? Fala para mim. Você acha que você tem os originais do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas? Você acha que você tem os pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto, em Qumran? Você acha que você tem nas suas mãos? Ô dó, como diz aquela mulher da Praça Nossa. Ô coitado! O que você tem nas suas mãos, meu querido, sabe? Está mais atualizado, foi atualizado só o livro de Pedro, foi atualizado mais de 5.000 vezes, para você ter uma ideia. Mais de 5.000 vezes, você achando que tem a Bíblia, a palavra de Deus, inerrável, infalível. O Papa Damaso que mandou reescrever a Bíblia segundo a vontade dele, os desejos da igreja, e não segundo os originais que estavam lá. Coitado! Você acha que acharam intacto todos os textos ali em hebraico, né, em aramaico? Você acha? Código Sinaítico, Código Vaticanos e outros códex que não foram revelados ainda para o mundo, está guardado as 7 chaves? Você achando que a sua Bíblia, escrita pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, é a verdade absoluta. Ou então, a Bíblia da Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová é a verdadeira. Ah, não, a Bíblia copta, a Bíblia egípcia, que tem mais de 80, não sei quantos livros. Qual Bíblia é verdadeira? A Bíblia Darkson, a Bíblia do King James. Ah, não, é a Bíblia luterana alemã. Não, é a Bíblia ortodoxa. Uma coisa tudo isso, gente. Yeshua, Jesus e o Eterno, as passagens sempre estão ensinando amor, piedade, perdão, caridade, ajudar o próximo, apontar o dedo para condenar e para matar. Gente evangélica, as leis mudaram, o mundo mudou, assim não dá para aplicar hoje. As leis de Moisés na atualidade, as leis de Moisés na Constituição e no Código Penal de hoje, matar pessoas por causa de adultério. Temos uma Constituição, temos uma Carta Magna, temos o nosso Código Penal, alguns textos que o zombar não se atrela e nem se associa a Paulo, Gustavo, quando atuando no palco ou no cinema. Sabe, existe uma coisa legal, bacana no judaísmo, que ensina esse conceito. Se eu estou nos Estados Unidos, a lei dos Estados Unidos, para mim, servirá como um acréscimo à Torá. Eu vou entender como a vontade de Deus, como a lei de Deus. Se eu estou aqui no Brasil, eu vou entender a lei do meu país como a vontade de Deus, como a lei de Deus. Você entende isso? Eu tenho que obedecer a minha lei, a lei do meu país. Não dá para eu pegar um texto de 3.000 e poucos anos atrás, ou de 1.000 e poucos anos atrás, e querer colocar hoje, como passar por cima do Código Civil, do Código Penal, e sair por aí
metralhando, destruindo, matando, arregaçando os corações, causando dor, tristeza, sendo cruel, sendo um monstro, sendo um daimon, sendo um demônio, em cima da morte de pessoas e seres humanos semelhante a você. Vamos ver alguns textos então, não é? E depois eu vou falar sobre as 3 falas do Paulo Gustavo, e você vai ver que interessante. Vejam só, o primeiro texto está em 2 Crônicas 36:16. 36, do versículo 14 ao versículo 16. E vai dizer assim: igualmente, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as infidelidades, mitigando todas as abominações das nações. 16. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, caçoavam dos profetas, que a ira de Yahvé contra o povo chegou a tal que já não havia mais remédio. Quem estava zombando aqui de Deus e das coisas de Deus não era o povo, não era o ímpio, não era o pagão, não era o estrangeiro, não era o desviado, não era o homossexual, não era a prostituta. Eram os sacerdotes do templo, do povo de Deus. Sabe? Era o rei. Até que Deus teve que mandar mensageiros e pregar para esses reis. É uma sequência de reis que se rebelam contra Deus, se rebelam contra os rituais, a Torá, se rebelam contra as cerimônias que Deus estipulou através de Moisés, não é? Se rebelam contra a bondade, contra a caridade e se deixam levar pelo paganismo, se deixam levar por ídolos, por deuses pagãos, se deixam levar pelo mal, pela sensualidade. Tá difícil hoje essa live. Se deixam levar pela idolatria, pelos rituais de matança de crianças. Ou seja, aqui, né, segundo Crônicas 36, 14, 16, zombar significa menosprezar a Deus, virar a chave, tornar-se mal, tornar-se promíscuo, tornar-se assassino, tornar-se praticante de rituais macabros, entregar filhos a Moloque, a Astarote, a Dagon, a Baal-zebub, sabe? O rei Sedecias, os sacerdotes que deram continuidades às abominações no templo, cometendo atos que para Deus eram crimes, pecados contra a vida e contra seus ensinos de caridade, de amor e devoção. Então, o zombar aqui era a dura cerviz, coração duro de pedra que não abre brecha, não abre espaço, não abre oportunidade, total desprezo a tudo que foi estipulado pela fé judaica dos antepassados e por Moisés. Orgulho, soberba e total desprezo a Deus, o Eterno, diretamente, e seus ensinamentos, preferindo as coisas dos pagãos, como eu já disse, cobrar por sacrifícios, rituais e promiscuidade que haviam em outras culturas pagãs. Quem traz isto hoje, se não vocês evangélicos nas igrejas? Quem traz cultos, quem traz cerimônias bestiais, jogar as pessoas pelo chão, rodopiar, deixar como se fossem loucas? Quem traz mensagens e ensinos pérfidos, contrários aos ensinamentos de Jesus, fazendo da casa de Deus, suposta casa, comércio, vendendo feijão mágico? Daqui a pouco vão vender calcinha ungida, cueca ungida. Daqui a pouco vão fazer a campanha da mandioca de Salomão melada com óleo, né, para as mulheres que não podem ter filho. Ah, não duvida não. Tem campanha da vassoura ungida, do sabão em pó ungido. Tem, vende que nem água. Como mostrei lá, meia ungida, 150 pau, que o safado Valdemiro vendeu, né, e ganhou rios de dinheiro com isso. A água universal, o anel de Salomão, tem um monte de coisa.
Ixi, esse mercado, esse camelô, essa 25 de março aí, ela é bem fértil, né? Ela prolifera em abundância de invencionices, desses trapaceiros malditos, cães gulosos, que se dizem ser pastores, apóstolos e missionários. Com suas campanhas e baixaria da fé capitalista, o Deus de vocês, como eu disse na outra live. E quando a gente vem aqui defender o Evangelho, defender a palavra, denunciando os pecados de vocês, vocês invertem tudo, não é? Viram o lado da moeda, como se eu e tantos pregadores, não é? Ou ensinadores que denunciam esse evangelho maldito de vocês, vocês invertem a moeda e colocam na mente vazia desses crentezinhos aí, da igreja, dos evangélicos, dos membros, que nós somos hereges, que eu, o irmão Ben, que o Fábio Marques, da maneira dele, ele prega colocando textos, que o Elton e a Vilma, lá de Vacaria, quando fazem as suas transmissões, como o pastor Joel, quando faz as suas transmissões, quando o Alex Sampaio, quando faz as suas transmissões, o Fábio Santana, o Alex Santana, e tantos outros aí que se dizem da graça. São tratados como endemoniados, desviados, ou pessoas apóstatas, hereges da fé. Não somos hereges, não. Nós somos um calo no pé de vocês. Porque vocês têm a responsabilidade desse grande caos que está essa nação hoje. Não é só o prefeito, a Câmara de Vereadores, não é só o governador com a Câmara de Deputados, não é só o presidente com os senadores, não é só o Congresso, não. São vocês também. É a política atrelada à religião. Um comendo o pescoço do outro, um metendo a mão no bolso do outro por propinas, por roubos, desvios de dinheiro, sabe? Lavagem de dinheiro. Esse é um mundo cristão, evangélico, gospel, católico do tempo que nós estamos vivendo. E quando nós quando nós chegamos aqui, quando nós aparecemos aqui, quando a gente vem à tona, a público denunciar isso, aí o pastor muda a chave aí na cabeça de vocês e fala que nós somos endemoniados, desviados, etc, etc. Não somos desviados. Nós estamos pregando apenas a verdade e queremos que vocês tenham um encontro com Deus na casa de vocês, sem serem mais tosquiados, não é? Sem serem mais tosados, sem serem mais cortados, tendo o seu sangue chupado por essas sanguessugas, tendo o seu sangue devorado por essas moscas varejeiras, berneiras, esses pernilongos, sabe? Que sugam e devoram vocês, entende? A sua alma, seus sonhos, seus prazeres, seus desejos, sua vida como um ser humano, como um filho de Deus, querem que vocês deem tudo para eles. Muito bem. Notem que o texto diz, no final do versículo 16, não havia remédio que curasse. Vamos ler de novo? Final do versículo 16, de 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36, versículo 16. Mas eles zombaram dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, caçoavam dos profetas, que a ira de Yahvé contra o povo chegou a tal ponto que já não havia mais remédio. Olha, se você está convicto, você que é do Silas Malafaia, você que é do Edir Macedo, você que é do Valdemiro, você que é do R.R. Soares, você que é da Estevão Hernandes e Bispa Sônia, você que é do José Wellington Bezerra de Menezes, você que é do Manuel Ferreira, você que é do Samuel Ferreira,
você que é do pastor Reuel, Gideões Camboriú, você que é da Deus é Amor e está convicto de que eles são homens de Deus, você está nada mais, nada menos doente. Eles conseguiram infectar a sua mente, infectar a sua alma com o veneno inoculado pela boca deles, essas serpentes malditas, inocular a doutrina do ódio, a doutrina da discriminação, a doutrina do preconceito, e querem trazer à tona um evangelho que mata, que condena as pessoas ao inferno. Você não está com o Espírito Santo, com a palavra viva dentro de você. Você está com uma palavra morta dentro de você. Tornaram vocês zumbis, como o Walking Dead que passa aquela série. Vocês estão espiritualmente podres, carniça, caindo aos pedaços. Por isso que vocês têm prazer em devorar, sentir o gosto do sangue de quem morre, como o Ricardo Boechat, de quem morre como o Paulo Gustavo, de quem morre como Augusto Liberato, Gugu Liberato, de quem morre como Marília Mendonça. Muito bem, segundo texto que eu quero deixar, segundo Jeremias, capítulo 20, versículo 7, que diz assim, né? Tu me seduziste, Yahvé. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. É Jeremias falando para Deus. Tu te tornaste forte demais para mim. Tu me dominaste. Sirvo de escárnio todo o dia. E ele vai colocar Jeremias. Todos zombam. Coração duro. Zombar aqui é coração duro, desprezo, ignorar. Por quê que zombar aqui com relação a zombavam de Jeremias? Por que aqui zombar é coração duro, desprezo e ignorar? Que é aquela palavra transliterada do hebraico para o grego. Mukterizon. Por quê que a Vulgata Latina colocou isso? Por quê? Porque continua Jeremias. Todo dia, todos zombam de mim, porque sempre que falo de vós e grito de tanto proclamar a violência e a opressão, de tanto eu gritar, de tanto eu falar contra a violência, contra a opressão, que o sacerdote, que o rei, que se entregou à perversidade do mundo, às culturas malignas, aos deuses falsos, ao oprimir o coitado, ao onerar o salário do trabalhador, ao matar as pessoas bestialmente para saciar desejos e egos na demonstração de poder de sacerdote ou de rei ou de líder a deuses que bebem sangue. Quando eu vou gritar e falar contra tudo isso, mesmo os teus filhos, rei e sacerdotes, zombam de mim e desprezam as tuas verdades e as tuas palavras. Quem zomba de Deus no Brasil, quem zomba, quem despreza, quem tem o coração duro, de dura cerviz, não são essas pessoas que morreram, vítimas de um sistema podre e corrupto, que pensou primeiro em patente de Covid, em patente de vacina, que não quis receber a Pfizer, que deu um olé, enrolou para não receber vacina da China e tantas outras vacinas, que levou o povo ao genocídio. Quem zomba de Deus contra a vida do ser humano, quem zombou, não foi Gugu Liberato, não foi Marília Mendonça, não foi Paulo Gustavo e não foi Ricardo Boechat. Foram vocês, junto com Bolsonaro, sua equipe, foram vocês
junto com políticos bolsonaristas, com pastores bolsonaristas. Foram vocês que zombaram de Deus, desprezaram Deus, sabe? Pregaram contra a saúde, entende? Cooperando, contribuindo, sendo mantenedores, patrocinadores de um partido político do inferno, de um presidente endemoniado até o talo da alma. Quando vai fazer uma live tem Baphomet atrás dele, que é o Deus, um Deus pagão, uma entidade da maçonaria, envolvido em vários sacrifícios, e vocês lambendo Jair Messias Bolsonaro. E vocês lambendo pregações do ódio, da raiva, em um homem que representou o racismo, representou a misoginia, desprezou a mulher, disse para uma senadora, uma deputada, uma senadora, que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia. Esse é o homem de Deus que ficou no púlpito de vocês, que é um bando de vagabundos ordinários. Não me refiro à população, aos membros da igreja, mas vocês, líderes e pastores, e vocês que ficam criando fotos, montagem de fotos e edições no Facebook, no Quite, no Twitter, com imagem do Paulo Gustavo e Marília Mendonça para condenar eles ao inferno. Vocês, como essa mulher desmiolada, essa mulher ridícula que se intitula Pastora Nadir. Qual o tipo de violência e opressão que o ator fez contra os brasileiros e contra Deus e o Evangelho durante o seu sucesso, a sua vida? Qual foi o tipo de violência? Ao contrário de vocês, evangélicos bitolados e fanáticos, que muitos não trabalham e ficam com a bunda sentada o dia inteiro vendo televisão ou escutando o Voz da Libertação, ou fanatizados no canal 53, no canal da Renascer, ou bitolados no canal da Universal ou da Mundial. Ele doou do bolso do trabalho dele, não foi de dinheiro, de oferta, de dízimo, de sacrifício, de voto, de propósito, de igreja pilantra. Ele tirou do trabalho digno dele, de ator, de cinema e também de programas de TV e também de peças de teatro. 1,5 milhão para ajudar pessoas que estavam morrendo com Covid, com toda a estrutura que essas pessoas precisavam. E depois tirou mais 1 milhão lá para o padre Júlio Lancelotti, para a instituição de caridade social Irmã Dulce. E vocês que estão condenando ele agora, depois da morte, o que é que vocês tiraram do bolso de vocês para ajudar vidas? Nada! Porque vocês não têm bondade no coração, vocês não têm amor, vocês não têm Cristo, não têm Deus, não têm nada, nem Espírito Santo, nem palavra, nada. Vocês têm ódio. Vocês têm recalque, frustração pela vida miserável que vocês levam, uma vida infeliz, uma vida de revoltados, uma vida de fanáticos e bitolados que não podem viver o que Deus deu para vocês viverem e vivem presos nessa bolha, nessa gaiola desgraçada chamada igreja. Dizer dentro de um contexto, de um filme, de comédia, diálogo, fala de um personagem que a Bíblia precisa ser mudada ou atualizada. O ex-pastor da Igreja Batista, o Ed René Kivitz, também disse isto, que a Bíblia precisaria ser atualizada. E ele não está errado dentro do contexto em que ele aplica essa afirmação que a Bíblia precisa ser atualizada. Não se pode mais pegar livro, não é? Histórias de 3.000 anos atrás e querer aplicar no dia de hoje. Mataram um homem porque ele é homossexual. Mataram uma mulher porque ela é homossexual. Sabe? Pegaram uma menina ou uma mulher que já teve relações sexuais e quando ela casar, o marido descobrir, mandar açoitar ou mandar devolver para a família, como se ela fosse um lixo ou uma cadela. É isso que está lá. Ou uma moça que acabou de ser violentada porque ela não gritou socorro, socorro, é sinal de que ela gostou, então ela seja punida. Ou
adultério seja morta. Vocês não sabem nada de Deus, hipócritas. Vocês não sabem nada de Jesus, de amor, de misericórdia. Vocês, esse espírito que vocês têm, foi que matou, foi que judiou, foi que sangrou, que rasgou, que esbagaçou fisicamente, mentalmente com Jesus, lá em Jerusalém, na Palestina. Vocês não têm nada de Deus. Vocês são filhos do diabo, do inferno, com todos os seus requintes de crueldade. E ninguém foi lá. Vocês foram fazer panelaço? Tem alguns vídeos aí que você vê. Mas antes de você criticar o pastor Ed René Kivitz, você assista no YouTube, não é? Cartas Vivas, acho que é a parte 5. Assista o vídeo todo, para você poder entender. Como eu disse, temos Constituição, Código Civil, Código Penal. Hoje, negão, com todo respeito, vou retirar negão, mas hoje, ô perturbado, bicho ruim, bicha ruim, mulher ruim, crente velha ruim, velha chata, que só condena, só xinga, só proíbe os outros, porque é infeliz. Você, jovem, fanático, bitolado, doido, porque é infeliz. Hoje não dá mais para você querer incorporar um Josias da vida, um profeta Josias, um rei Josias, um Josafá, um Elias, um Moisés, um Josué, sair destruindo, queimando, matando as pessoas em nome de Deus. Hoje existe lei, se nenhum não cumprir a lei de Deus, a lei dos homens, tampouco cumprirá a lei dos homens. A lei de Deus, perdão. Se não cumprirdes as leis dos homens, tampouco cumprireis as leis de Deus. Vamos lá. O Papa Francisco também disse que a Bíblia precisaria ser atualizada. O que esses homens estão preocupados? Houve uma fala do pastor Ed René Kivitz, que eu também... deixa eu ver uma coisa aqui. Olha essa mensagem aqui. Ah, tá. Que eu também discordo. Quando ele afirma, ele, o Caio Fábio, afirma também que Jesus ofereceu esperma, espermatozoide. Que Jesus sentiu-se excitado pela mulher no poço de Jacó. Eu também discordo disso. Mas dentro dessa fala, em que o René Kivitz está falando que a Bíblia precisa ser atualizada, ele não está errado não, gente. Ele não está errado. Porque senão nós vamos legalizar o estuprador, o abusador, o apedrejamento, o açoitamento, vamos legalizar o jogar pelo despenhadeiro, o queimar as pessoas, vamos legalizar matar homossexuais, matar seres humanos, matar pessoas, vamos legalizar a escravidão, porque em Filemão e também Pedro, Paulo, eles dão um incentivo ali para a escravidão, é só vocês pegar lá. Lê lá a escravidão, servo, Novo Testamento, Paulo, Pedro, vocês vão ver. E Moisés também, né? Tratando a escravidão como algo normal, o comércio, o tráfico de escravos e pessoas, o que é isso? Vai legalizar isso também? Isso é palavra de Deus também? Não é, é palavra do homem, é palavra de Moisés, palavra de Paulo, de Pedro. Poxa vida. Ah, dá licença, cara. Dá licença, pastor. Se toca, se liga. Vocês deveriam ser processados e presos. Essas igrejas que pregam essas coisas são sanatórios. Vamos aqui ler mais um texto, esse último texto que vai falar sobre zombaria. Só para vocês verem. Dá só uma olhadinha aqui. Ezequiel 8,17. Então me disse, por acaso reparaste, filho do homem? Por acaso é pouco para a casa de Israel? Perdão, por acaso é pouco para a casa de Judá? Cometer as abominações que ocorrerem aqui? Mas eles ainda enchem a terra de violência, provocando a minha ira. Ei-los a chegar o ramo ao nariz. Você sabe o que significa isso aqui? Que o profeta Ezequiel está falando? A maldade dos sacerdotes, de reis, tal, do povo de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Ei-los a chegar
o ramo ao nariz? Isso significa, esses ramos são as provocações, rebeldias, zombarias, fazendo pouco caso na casa de Deus, queimando ramos, incenso, fétido, fedido, no templo de Deus, rituais pagãos a ídolos, como Moloque, Astarte, sacrifícios, não é? Menosprezando assim o Deus de Israel. Deus não aceita fumaça ou incenso, ramos de maldades e mentiras, como fumaça e intenções de fé a Ele. Isso é zombaria para Ele. Esse erguer o nariz, quer dizer, erguer o nariz em desprezo, né? O ramo, sabe? Ei-los a chegar o ramo ao nariz, quer dizer, erguer o nariz, quer dizer, desprezar a Deus e oferecer a Ele um culto cheio de sangue, cheio de maldade, de ódio, de discriminação e de preconceito, como está escrito lá num outro livro antes, de Zacarias e Malaquias, que Ele não aceita os cultos, os vossos vossas festas, cerimônias e rituais para mim. Eu não aceito os vossos cultos. Se você pensa assembleiano, se você pensa mirandista, Deus é amor. Se você pensa, você da Universal, ou da Mundial, ou da Comunidade da Graça, ou Internacional da Graça, se você pensa, você da Renascer, se você pensa, você católico fanático, tradicional, se você pensa que Deus está recebendo suas rezas, seus terços, suas intenções, suas orações, a sua frequência nas missas, e vocês evangélicos nos cultos, jejuns, orações, consagrações, sobe monte, desce monte, toma um garganta seca, come um pãozinho amassado, cheio de fermento. Se vocês pensam que pelo pagar o dízimo, oferta e voto, vocês estão bem com Deus, tudo ok, Deus está enojado. Deus tem várias ejecções de vômitos. Deus várias vezes vomita quando olha para vocês. Porque por detrás de todos esses rituais, vocês matam pessoas, segregam pessoas, açoitam pessoas, festejam quando essas pessoas morrem, imputando a Deus a responsabilidade de ter matado essas pessoas, quando Deus nunca teve prazer em matar ninguém. Ezequiel 18 está escrito. Quando foi dito, não se paga o mal com o mal, mas com o bem. Amai os vossos inimigos, perdoai os que vos maldizem. Vocês não têm nada de evangélico, nada. O mesmo espírito, consciência, pensamento da Inquisição católica, da Inquisição luterana, o mesmo espírito jihadistas e do Talibã, também é o mesmo espírito que permeia na mente de vocês. Disfarçado, mas permeia e está aí. Porque é isso que vocês querem, que vocês gostam. Quer ver? O culto de vocês, orações, jejuns, como eu disse, palavras, pregações com ódio, discriminação, preconceito, induzir, seduzir, sugestionar, hipnotizar, o que vocês fazem, seus líderes religiosos vagabundos do inferno, malandros, sem vergonha que vocês são, sabe? Lançam sobre as mentes das pessoas. São para Deus como um culto aos demônios, aos deuses falsos, aos ídolos assassinos que querem ver o sangue descer, as almas gritarem, os espíritos queimarem no inferno supostamente eterno que não existe, mas vocês exteriorizam isso,
psicossomatizam isso nessas pessoas de mentes fracas, que não querem saber de amor, de piedade e misericórdia. A coisa só pega, minha esposa disse hoje, só dói quando é no nosso corpo, no nosso calo. Dor de dentes só vai doer quando você está sentindo. Realidade sobre o sofrimento de um câncer e suas dores, dos gritos de uivos latentes, só quem está com câncer dentro dela. Sequelas do diabetes, cegueira, amputação, só sabe quem sente que está passando por isso. Insuficiência respiratória, problemas de coordenação motora, não ter mais o caminhar como tinha antes, subir uma rua como antes, fazer uma caminhada, um percurso. Só sabe dos sintomas do pós-Covid quem teve o Covid. A dor de quem perdeu uma pessoa que foi embora pelo Covid, ou pelo HIV, ou pela tuberculose, ou pelo câncer, ou pelo um AVC, ou por um infarto, só sabe quem perdeu. A dor de quem não teve oportunidade de se despedir, de olhar, de velar, de chorar o corpo do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão, da irmã, do colega, do amigo. Só teve quem teve o seu parente condenado pós-morte, carimbado Covid, de forma injusta, cruel, segundo a indústria da medicina, a indústria da funerária, que lucraram pra caramba nesse país, não respeitando o luto e a dor do parente que não pôde velar o seu parente, porque foram obrigados a carimbar que era Covid quando não era Covid. E por trás disso, os senhores líderes religiosos dando maior apoio por trás, rachando o bico. A coisa tá feia nesse país. Vocês são filhos do diabo, como disse Jesus aos fariseus que adoravam e se exaltavam com o apedrejamento dos condenados, ou seus corpos sendo consumidos pelo fogo do tal e falso juízo de Deus. Vocês são aqueles dos quais falou Deus pelo profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31. Coisa horrível. Jeremias, capítulo 5, versículo 30 e 31. Coisa horrível e abominável aconteceu nesta terra. Os profetas profetizando mentiras. Os sacerdotes procuram proveitos. E o meu povo gosta disto. Mas que fareis quando chegar o fim? Já estamos nesse fim faz tempo, sabe? Profeta Jeremias. E o povo gosta disso. De mentiras, de campanhas, de feijãozinho, de aguinha, de olhinho, de anelzinho, de mergulhinho, de envelope, disso, daquilo, de sacrifício, de feitiço, de rituais. O povo gosta da mentira, do show, do espetáculo, do teatro entre Deus e o diabo. O povo gosta de promessas, de mercantilismo, de curandeirismo mentiroso, de profetas falsos, porque não tem nenhum profeta mais. E Deus está dizendo, e o povo gosta disso. Que fareis então quando chegar o fim? Que fareis é o que eu estou fazendo aqui agora. É o que o Alex Sampaio faz. É o que o Elton faz.
É o que o Joel faz, o pastor Joel, sabe? É o que os pregadores da graça faz. É o que a Vanilda faz. É o que todos os pregadores que estão aí na live faz. Denunciando, sustentando, ensinando a verdade, falando do amor, da misericórdia, libertando vocês dessas coisas horrorosas que vocês vivem. Condenando as pessoas ao inferno. Vocês não têm vergonha disso? Vocês pediram e vocês vão levar. Ai, ai, ai. A primeira fala do ator Paulo Gustavo, que a Bíblia é desatualizada. O pastor René Kivitz também fez a mesma afirmação. O Papa fez a mesma afirmação. E dentro do contexto que eles estão colocando, eu também faço a mesma afirmação. Sabe por quê? Você não pode pegar a Bíblia hoje e matar uma pessoa porque ela é homossexual. Você não pode expulsar ninguém da igreja, como a Genor Duque fez com o senhor que contestou ele. Você não pode proibir uma mulher de ir na igreja porque ela está menstruada. Você não pode matar uma mulher porque ela adulterou, um homem porque ele adulterou. Você não pode hoje incentivar e manter a escravidão, chicoteando, sendo ruim, sendo perverso. Pedro e Paulo vai dizer que mesmo o seu Senhor sendo ruim e perverso, você tem que amar ele e adorar ele como se fosse Deus. O que é isso? Isso é o fim da picada, é o fim do mundo. Você está louco? Por aí você vê que a Bíblia, totalmente, ela não é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Deus nunca compactuou com a escravidão, com essas coisas. Mas os homens de sua época, de seu tempo, de sua cultura, de sua tradição, sim. E depois, o Paulo Gustavo disse que se Jesus fosse vivo, ele iria no show do Pablo Vittar. Deixa eu falar uma coisa para você. Em Mateus capítulo 11, versículo 19, nós temos uma revelação surpreendente, da qual o sistema religioso passou para você. Ou melhor, não passou para você. Um Jesus totalmente diferente do que você acreditou até agora. Do que o sistema apresentou de forma errada para você, para te enganar. Um Jesus religioso, fanático, legalista, impiedoso, perverso, em nome da lei e em nome de Deus, um extremista, um talibã, cheio de ódio e preconceito? Não. Mateus revela um Jesus de Deus, sim, mas um Deus de amor, um Pai de amor, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia, que se revela no lugar do outro, que se coloca no lugar do outro, principalmente dos segregados, desprezados, rejeitados pela lei de Moisés. Deus é misericórdia, mas é justiça. Sim, mas justiça com misericórdia, porque justiça sem misericórdia, sem bom senso, sem equilíbrio, não vale, é perversidade, é satanismo, é ditadura. Mateus 11:19 diz: com efeito veio João. Jesus está dizendo, com efeito veio João, que não come e não bebe, e dizem, um demônio está nele. Aí veio o Filho do Homem, veio ele, Jesus. E dizem, eis aí um guloso, um glutão e beberrão, amigo de publicanos, ladrões, publicanos, políticos e pecadores como Zaqueu. Mas o texto continua, o versículo, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Para pensar, por que será que os fariseus, né, que a crentaiada da época de Jesus, os caras do Deus e Amor, da Assembleia na época, os crentes bitolados, fanáticos, falsos santos, né, porque eles eram os que mais cometiam adultério no templo, Anás, Caifás, com prostitutas, enfim, com amantes. Mas vamos lá. Por que será que eles estão apontando
Jesus como um guloso e um beberrão e no meio de publicanos, cobradores de impostos. Por que será que eles estão dizendo que Jesus é beberrão, bebe muito, não é? E com pecadores? Junto com prostitutas, com homossexuais de sua época, nas rodas, nas festas? Hã? Você nunca parou para pensar isso não, ô hipócrita? Você que fica postando aí, metendo um pau no Paulo Gustavo, que o Paulo Gustavo disse que Jesus, se estivesse vivo, ia no show do Pablo Vittar. Você duvida? Você duvida? Você duvida? A Bíblia está dizendo que a tua Bíblia, seu safado, seu hipócrita sem vergonha, a tua Bíblia está dizendo, Mateus 11, versículo 19, que o povo apontou Jesus e disse que ele era beberrão, gostava de tomar uma cachaça, de beber vinho, e bebia vinho até se embriagar, bebia vinho, porque ele curtia a vida, porque ele era feliz, ele era também um homem comum, ele não era um xarope, um louco, um doido, um bitolado que ficava 24, 48 horas só na espiritualidade, pregando. Ele tinha um seu lado humano também, secular, normal, de ser humano, de se divertir, em entretenimento, e ele não fazia acepção de pessoas, sabe? Tanto na casa de um religioso como Nicodemos, quanto na casa de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, como também junto com uma prostituta, como também junto com um homossexual, como também junto com as pessoas comuns que não seguiam a lei de Moisés, que eram estrangeiros, que eram pagãos, prosélitos, góis, o que você quiser. Os bares do seu tempo, as barracas, os lugares, as casas, é isso que está dizendo o texto, que ele bebia junto com essas pessoas. Só que tem um porém, ele se contaminava, ele fazia a mesma coisa que essas pessoas faziam. O texto diz isso? Não. É como Paulo disse, fiz-me grego para com grego, romano para com romano, isso, para aquilo outro. Sabe, tem que ter sabedoria, estratégia. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele estava bebendo, e comendo, se divertindo, se fartando, vivendo a vida também. Junto com prostitutas, com pecadores, com homossexuais, com cobradores de impostos, com ladrões, e aí? Diz para mim, se você, que é da Deus é Amor, ou da Assembleia de Deus, visse Jesus no meio desse povo hoje, você ficaria quieto, respeitaria, ou você o condenaria? Faria uma montagem dele e colocaria no aplicativo do YouTube, do TikTok, do Quite ou do Facebook para descer o pau, falar que ele era endemoniado, falar que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, que ele era um endemoniado, um desigrejado, que ele era um desviado? Você não tem lugar no reino de Deus. Por isso que você vive essa vida infeliz na sua casa, na sua família, na sua igreja. Mas, termina o versículo, a sabedoria foi justificada pelas suas obras. A sabedoria de Jesus era justificada pelas suas obras. Palavras de amor que curam, que perdoam, que libertam, que abraçam, que estende a mão e diz, onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Perdoados estão os teus pecados. Ser curado leproso, tem a vista cego, tem a audição surdo, tem a voz e fala, mudo, tem a locomoção, você que é paralítico, tem a vida, você que está morto. As obras dele justificavam. A sabedoria dele, as obras dele o justificavam. Quais são as obras que vocês que ficam postando, pagando de santinho aí? Eles zombou de Deus, olha só, gente. Olha, e Gálatas está escrito, de Deus não se zomba, não se zombará. O ator Paulo Gustavo, ai, e agora ele pegou Covid e morreu. O Ricardo Boechat, ele falou isso, ele falou aquilo, agora ele morreu. Sabe de nada, inocente. Quais são as tuas obras? Cão do inferno, bode,
estúpido, cavalo, ruim, perverso. Hã? Quais são as suas obras? Carrapato, sanguessuga do dinheiro do povo. Quais são as suas obras? Infeliz. Quais são as suas obras? Hein, escorpião? Deixa chegar perto e mete o ferrão. Quais são as suas obras? Cascavel. Quais são as suas obras? Hein? Quais são as suas obras? Fera do mal, besta imunda. Quais são as suas obras que vive condenando as pessoas porque são homossexuais, que prega o racismo, que explora as pessoas, que faz acepção de pobre? Quais são as suas obras? Hein? Hein? Seu monstro podre. Pode morar em mansão, pode ser líder de igreja, seu monstro podre. Você não tem obra nenhuma para levar para a eternidade. Nem sabedoria e nem obra. Sabe? Agora Jesus tem as obras. E você tem o quê? Fé? E aí? Cadê as suas obras? E a terceira fala do Paulo Gustavo é sobre o Covid. Ele diz que o coronavírus não pega, se pegar nele não vai dar nada. Olha, gente, deixem de ser hipócritas. É que a minha internet não tá boa, mas eu vou fazer essa montagem na sequência dessa live. Vou colocar todos esses vídeos que eu estou falando aqui, do Paulo Gustavo, do René Kivix e também dos pastores que vocês deveriam ter cobrado. Crentalhada burra, com todo o respeito, burra. Vocês têm o quê? Amnésia? Hã? Ou vocês se fazem de Alzheimer? Esqueci, com todo respeito aos pacientes. Esqueci, não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. No dia 5, tem um dia 5 aí que foi proclamado um jejum para a nação. O presidente Jair Messias Bolsonaro convoca a nação para um jejum. Um jejum para expulsar o demônio, o diabo, o espírito do Covid-19. Aí lá você vai ver Abílio Santana, Marco Feliciano, Silas Malafaia, você vai ver Estevão Hernandes, até Deus Amor entrou na parada que não se misturava com a igreja do mundo. Tava lá, né? Tava lá. O cara da Deus é Amor lá. Então, todos eles profetizando, proclamando, né? Todos eles falando em nome de Jesus. Depois desse jejum, Malafaia diz, depois desse jejum, o Brasil vai ter um período de prosperidade que ele nunca teve, não é? Porque nós vamos orar e Deus vai responder. Não há oração que Deus não responda, como disse lá em Josafá, né? E o Abílio Santana fala que o Covid está vendo a hora de ir embora. Aqui é no relógio de Deus, ele vai sumir dessa nação, não é? Nenhum mal virá sobre vós, está um outro falando lá, não é? Enfim, todos larápios, mentirosos, falsos, sem vergonhas. Mas como diz o texto de Jeremias 5, 30 e 31, vocês gostam, como aquela personagem do Chico Anísio. Dona não sei o quê, seu marido lhe bateu de novo, seu olho tá roxo. Professor Raimundo, mas eu gosto. Vocês gostam de se ferrar, vocês gostam de se danar, vocês gostam de tomar porrada evangélica, vocês gostam de tomar lambada, chicotada, vocês são sadomasoquistas, vocês gostam, vocês são viciados nas drogas, das campanhas e das mentiras desses pastores, sabe? Essas igrejas funcionam como biqueiras, como boca de fumo, com os seus cultos viciantes, com os seus envelopes e campanhas como drogas de toda espécie, entorpecentes. Vocês gostam dessa vida. Vocês, com todo o respeito, né, em certa parte, espiritualmente falando, teologicamente falando, também não prestam, porque vocês sustentam essa cambada de pastor vagabundo, sem vergonha e mentiroso. Vocês são assim com eles, como diz Jeremias 5, 30 e 31. Vocês gostam da coisa errada. Vocês gostam do falso profeta. Vocês gostam do pastor que prega o ódio. Só quero ver vocês gostarem quando chegar a hora. Um dia antes, quando o médico disser que você não tem mais
nem um dia de vida. Ou quando você começar a entrar em coma. Aí eu quero ver. Quando você for se encontrar, quando seu olho fechar. Aí eu quero ver. Não vai ter Bolsonaro, Deus, Pátria e Família, pra te salvar. Não vai ter, não. Esquece. Não vai ter Malafaia. Não vai ter Edir. Não vai ter também comedor de angu com taioba, o que vendeu feijãozinho mágico. Não vai ter, não. É você sozinho, você e você. Então pare de ficar condenando e pare de ficar colocando essas coisas na rede social. YouTube, Facebook, eu sei que é importante, Quite, TikTok, Instagram, eu sei que é importante. Visualizações, vocês ganham com isso, que funciona como impulso telefônico. Sei que vocês ganham rios de dinheiro, mas pelo amor de Deus, tenham um pouco de ética. Restringam esses vídeos, porque é um desrespeito com quem já morreu, seres humanos, filhos de Deus, é um desrespeito com as famílias. Encerro a minha live. Espero nunca mais ter que voltar a esse assunto. E que esses vídeos de condenando Paulo Gustavo, Marília Mendonça, Pastora Nadir, sejam retirados do ar.